A paz do Senhor Jesus de Nazaré a todos. Esse aqui é o canal da EBD, um canal de bênção para você, para a tua vida. Que Deus te abençoe, você que está aí nos assistindo pelo canal do YouTube. Deus tem uma palavra para você e nessa oportunidade eu quero falar sobre evangelização dos grupos religiosos. A evangelização dos grupos religiosos é a nossa lição de hoje. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, uma palavra de orientação, uma palavra de capacitação, uma palavra também de sabedoria para você aprender como evangelizar os grupos religiosos, grupos de difícil acesso à evangelização, grupos de difícil penetração da palavra de Deus. E aí nós temos hoje a responsabilidade de orientar a cada um de vós para esta tão grande e tão difícil missão, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória, é aquele que nos dá a graça e a sabedoria para evangelizarmos. Então o texto áureo da nossa lição diz: Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3 e o verso de número 5. Aleluia. Então, meus queridos, o nosso primeiro subtítulo da nossa lição é os mitos da religião. Nós vamos ver aqui alguns mitos sobre religião ou da religião, para nós entendermos alguns mitos que se conta por aí, que se fala por aí, mas nós vamos ver alguns fundamentos reais que estão em cada um destes mitos. O primeiro mito que nós vemos da nossa lição é mito 1: todas as religiões são boas. Esse é o mito 1. Todas as religiões são boas. Mito 2: todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Mito 2. E o mito 3: nenhuma religião é verdadeira. Então esses são os três mitos que nós iremos assim estudar nesta primeira parte dos mitos da religião. Aleluia. Mito 1: todas as religiões são boas. Aleluia. Não podemos afirmar que todas as religiões são boas. Vejamos, por exemplo, o caso de Moloque em sua adoração. Os amonitas queimavam suas criancinhas. Levítico 18 e o verso 21. Jeremias 32 e o verso 35. No culto a Baal Peor, divindade venerada pelos midianitas e os moabitas. Aleluias. Aqui os desregramentos sexuais não tinham limites. Práticas de tais abominações levaram o Senhor a castigar severamente a Israel. Vê-se, pois, que nem todas as religiões são boas. Então, mito 1: todas as religiões são boas? Errado. Nem todas as religiões são boas, justamente pelo que nós já lemos aqui, pelo que nós ouvimos. Há religiões que sacrificam crianças a deuses pagãos, a demônios, oferecendo seus filhos. Muitas religiões hoje que se diz religiões, eles sacrificam crianças, seus próprios filhos. Muitos deles dessas religiões fazem isso sacrificando. Então nem todas as religiões são boas, nem todas as religiões são boas. Nós podemos observar mesmo os espíritas mesmo nos seus cultos afros e outros tipos de culto. Muitos deles oferecem crianças de certas idades e as sacrifica aos demônios. E isso aí não é uma religião boa de maneira nenhuma, porque está indo de encontro ou chocando com a palavra de Deus. Então nem todas as religiões são boas. Mito 2:
todas as religiões levam a Deus? Não, nem todas as religiões levam a Deus, nem todas religiões levam a Deus. Isso aqui é muito sério, o que nós podemos ver nas lições. Com base nos casos mencionados no tópico anterior, nós podemos ver aqui, no tempo de Paulo, a civilização greco-romana ou latina dava-se os cultos aos demônios. Hoje não é diferente, muitos são os que sacrificam animais e víveres aos ídolos. E nos últimos dias a humanidade adorará a besta, o falso profeta e o dragão. Está em Apocalipse capítulo 13 e o verso 4. Tais religiões conduzem o homem a Deus. Muitos declaradamente prestam culto a Satanás. Então, nem toda religião leva o homem a Deus. Isso aqui é muito sério. Nem toda religião leva o homem a Deus. Aqui nós podemos ver que há várias religiões, muitas religiões na terra, mas nem todas as religiões levam a Deus, porque para uma religião conduzir o homem a Deus é preciso ela estar pautada na Bíblia Sagrada. Ela precisa estar de acordo com o que a Bíblia diz, para que uma religião possa levar ainda o homem a Deus, e precisa ainda esta religião ter por cabeça a Jesus Cristo, e nós que somos membros do seu corpo, aleluias, somos os membros do corpo de Cristo. Então, nem toda religião leva a Deus. Uma religião, para se levar a Deus, é preciso ter por cabeça Jesus de Nazaré, ele como centro, como o único que deve ser adorado, o único que deve ser glorificado, o único que deve e merece culto, que merece louvores, adorações, honra e glória, é Jesus de Nazaré. Esta religião sim pode levar o homem a Deus, porque tem ele, Jesus, como o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, verso 6, está escrito lá, Jesus dizendo, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, religião nenhuma, pode levar o homem a Deus se não for por Jesus Cristo de Nazaré. Essa aqui é uma palavra de orientação para a tua vida. Se você frequenta algum tipo de religião, você é religioso, preste bem atenção nisso. Passa a observar a Bíblia, se o que eles ensinam estão de acordo com a Bíblia Sagrada, se o que eles pregam estão de acordo com a Bíblia Sagrada, se somente a adoração genuína, se o louvor é sempre para Jesus, se é sempre para Deus. Precisamos observar esses princípios para não estarmos enganados em muitas igrejas, em muitas religiões, e um dia não ir morar com Deus, nem morar no céu por nós sermos enganados. Então vamos parar um pouco e olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para Jesus. E lá na Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Mito 3. Nós vemos o mito 3. Nenhuma religião é verdadeira. Errado. Há religiões verdadeiras. Há religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela, primeiro, que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. É isso que nós precisamos entender. Nenhuma religião é verdadeira. Aqui nós vemos que há religiões verdadeiras. E a religião que é verdadeira, aleluias, é aquela que recebe a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. Nós não aceitamos Cristo para ser religiosos, mas para sermos seus seguidores,
seus discípulos de Cristo. Nós não somos discípulos de uma religião. Nós não somos discípulos de uma denominação. Nós não somos discípulos de uma placa de uma igreja. Nós somos discípulos da pessoa bendita Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna e para nos reconciliar com o seu Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, a religião verdadeira, aquela que segue a Bíblia Sagrada, aquela que tem Jesus como único e suficiente Salvador, como único mediador, sem precisar de ninguém mais para mediar, para fazer mediação, sem precisar de santo nenhum, sem precisar de nenhum herói, aleluia, só precisa de Cristo Jesus, o único Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, e é o único que pode levar as nossas orações a Deus. E a Bíblia está escrito lá que só há um mediador que faz mediação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outra forma, outro tipo, aleluias, a não ser Jesus Cristo, único mediador. Aleluias. Próximo tópico ou subtítulo da nossa lição é: como evangelizar os religiosos. Algumas formas de como devemos fazer para evangelizar grupos religiosos. Primeiro, não discuta a religião. Segunda coisa, não deprecie religião alguma. Aleluia. E terceiro, mostre a verdadeira religião. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, não discuta a religião. Se você está ensinando a palavra de Deus, pregando, levando o evangelho para os grupos religiosos, sejam eles quais for os grupos religiosos, católicos, romanos, judeus, muçulmanos, espíritas, ateus, aleluia, seja qual for o grupo que você estiver levando a palavra, não discuta a religião, não discuta a religião com eles, só apenas apresente o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor. Apresente a Jesus, apresente ao Senhor Jesus, apresente aquele que pode libertar, que pode salvar, que pode mudar o ser humano. É a única forma de evangelizar melhor esses grupos religiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, não deprecie religião alguma. Aleluia. Aqui fala um exemplo com uma mulher samaritana. Jesus não depreciou a religião da samaritana, nem sublimou a de Israel, mas ofereceu-lhe prontamente a água da vida. Aleluias. Jesus não falou, não questionou que religião aquela samaritana tinha. Não jogou na cara os seus pecados, como muitas das vezes nós fazemos por aí. Você faz isso é errado. Não vamos fazer dessa forma. Ofereça a água da vida, ofereça a palavra de Deus, ofereça aquilo que pode mudar a vida deles, que pode libertar, que pode fazer enxergar as pessoas. Lá em Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ofereça a palavra de Deus, ela é luz para o caminho. Aleluias. Ofereça a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para nos guiar neste mundo de trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, mostre a verdadeira religião. Mostra a Cristo, mostra o que Cristo fez, mostra o que Cristo faz, mostre o que Cristo pode fazer e irá fazer na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Religiosos que representam desafios. Aqui vamos ver alguns religiosos que representam desafios para a igreja do Senhor. Primeiro, católicos romanos. Segundo, espíritas. Judeus e muçulmanos, 3, e ateus. São grupos de difícil evangelizar, meus queridos, mas ofereça a palavra de Deus, ofereça o que a Bíblia nos ensina, ofereça o evangelho de Cristo, ofereça a palavra de Deus. Vai ter efeito, não importa o que falam, não importa o que dizem de nós, ofereçam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há muitos exemplos dentro desses grupos
de difícil evangelização, mas o tempo é muito curto, mas vamos fazer conforme Deus tem colocado em nosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espíritas, mostre aos espíritas, aleluias, aqui nos fala aqui, de que os homens estão ordenados a morrer uma única vez. Mostre aos espíritas que todo